Olá, olá pessoal, aqui é o Francisco Fernando, estou aqui para dar uma aula de matemática. E nesta aula de matemática eu vou falar sobre equações do primeiro grau, ou podemos chamar de equações lineares. E se você entrou aqui, eu sei que você entrou só para saber equações do primeiro grau, mas este é o meu primeiro vídeo sobre equações do primeiro grau. E vou abrir aqui uma playlist sobre equações, somente sobre equações. E da próxima posso tirar equações do segundo grau. Da próxima, de equações do primeiro grau, vou tirar equações do terceiro grau e depois equações do quarto grau, que são equações biquadráticas, ok? E se vocês também quererem inequações sobre inequações do primeiro grau, inequações do terceiro grau, é só vocês comentarem aí, escreverem EDM inequações do primeiro grau ou inequações, até inequações que vocês quererem, ok? Tá bem? E este é o meu primeiro vídeo. Peço por favor que subscrevam-se no canal. Quero ter muitos inscritos aqui no meu canal. Vamos lá tentar subir um bocadinho. E também peço por favor para botarem no like. E antes de mais relações, para que o vídeo não seja assim tão longo, vamos lá. Aqui tenho um primeiro exemplo. Tenho aqui exemplo A, B, C, D. Mas só vou explicar um bocadinho o que é isso de equações do primeiro grau. Equações do primeiro grau são equações em que a incógnita não está elevado a nenhum número, ou está elevado a 1. Aqui está elevado a 1, por isso que é primeiro grau. Se fosse segundo grau, estaria elevado a 2, a incógnita, ok? Então vamos lá a isso. Agora vou resolver estas equações e eu, ao fim da aula, sempre vou dar um TPC. Este TPC aí é para saber se vocês entenderam ou não. Vocês vão fazer em casa. Eu vou dar uma aula. Depois de eu dar uma aula, também pode escrever aí EDM entendemos, ok? Depois fazerem um TPC e eu sempre na próxima aula posso trazer este TPC e já resolvido, ok? Logo ao início da aula posso trazer o TPC já resolvido. Vamos lá, isso. Equações do primeiro grau. 2x mais 4. Se estar assim, isso é primeiro, a coisa que você deve fazer, não hesite. Iguala isto a 0, ok? É só igualar a 0. Vamos lá. Aqui, vamos fazer com que os termos que têm incógnita estejam no primeiro membro. Os que não têm incógnita, no segundo membro. O que é isso de incógnita? Incógnita é esse x que aparece aqui. O termo é este termo aqui. Se este termo aqui, este 2 aqui, tem uma incógnita, esse x aqui, que esteja no primeiro grau. E aquele que não tem incógnita, esse 4 aqui não tem incógnita, deve vir aqui para o segundo grau. Desculpe-me, não é o segundo grau, é o segundo membro, na verdade. Aqui temos aqui o nosso primeiro membro, e aqui temos o segundo membro. O que é este de segundo membro, primeiro membro? Primeiro membro é este lado esquerdo da igualdade. E segundo membro é o lado direito da igualdade. Vamos continuar, ok? Este 4 aqui, ao ir para o segundo membro, troca de sinal. Este troca de sinal. Era mais, vira menos, ok? Era mais, virou menos. Esse 2x, se estivesse aqui, se fosse para o segundo membro, também ia trocar de sinal. Seria mais 2x. Aqui já seria menos 2x, ok? Vamos lá isso. Termos com incógnita no primeiro membro. Qual é que tem incógnita? Temos aqui o 2x, tem incógnita. Então posso deixar aqui no primeiro membro, 2x. E vou igualar este termo aqui. Não tem incógnita. Então vai para o lado direito da igualdade, que é este lado aqui. Então será mais 4. Vir esse sinal aqui vai mudar, vai ser menos 4. E depois disso, temos aqui aqui nós não queremos o valor de 2x, queremos o valor do x. Então vou isolar o x sozinho, vou igualar a menos 4. Este 2 aqui não está a deitar não. Se aqui estava a multiplicar, era uma multiplicação que estava aqui. Então vai para o segundo membro, que é este segundo membro, já vai ter o quê? Vai estar a dividir. Vê? Já está a dividir. Aqui era 2x igual a 4. A menos 4. Então, isolamos aqui o x. Foi igual a menos 4. Este 2 que estava a multiplicar veio para aqui, já está a dividir. Sobre 2. Então, o x é só dividir. 4 dividido por 2 vai dar igual a 2.
Enquanto aqui temos o menos, temos que, não vamos esquecer deste menos, porque aqui temos o mais. Menos mais dá menos, ok? Este é o nosso primeiro exemplo. Se vocês não entenderam, é só vocês aí comentarem, ok? Vamos lá a linha B. Como dissemos, sempre a mesma coisa. Os termos com incógnita no primeiro membro, não tem no segundo membro. O que é primeiro membro? O lado esquerdo da igualdade. Segundo membro, o lado direito da igualdade. Vamos lá. Os termos com incógnita, quais são? Aqui nesse x aqui, se vê o x sozinho, esse x aqui tem um aqui. Este 1 aqui é o tal termo. Este 1 aqui, este é a incógnita. Então os termos são incógnita no primeiro membro. Temos aqui o 2x, é uma incógnita. Fica aqui meio mesmo no primeiro membro. Temos aqui o x, que é um x, é a mesma coisa. Vamos chamar do x, não vamos chamar de um x, ok? Estará aqui no segundo membro. Não vai mudar do sinal, porque ainda está onde estava, ok? Vai ser igual, já vamos colocar a igualdade para isto que não estou incógnita. Ir lá no segundo membro, ok? Era menos 9, vai para lá no segundo membro, troca de sinal. Era menos 9, vai ser 9. Não precisamos colocar o mais, já que o 9 está sozinho. É 9, ok? Agora, se os já organizamos, não é? Agora só falta resolver. Aqui temos o 2x mais x. Isso aqui aqui é possível nós adicionarmos isso aqui. Vamos somar, ok? Ao somar isso aqui não seria possível somar se aqui tivesse um 2, aqui um outro número qualquer. Mas como são equações do primeiro grau, vamos somar, ok? 2 mais, aqui eu disse que tinha um 1, não é? 2 mais 1, que é igual a 3. Não vamos esquecer do nosso x, a nossa incógnita. Vai ser igual a 9, ok? E nós também não vamos procurar o valor de 3x, queremos o valor do x. Vou escrever aqui o x sozinho, vou igualar ao próprio 9, mas esse 3 estava a multiplicar, passa para aqui, está a dividir. Logo o x vai ser igual a 9 dividido por 3, 3 é igual a 3, ok? 9 dividido por 3 dá 3. E já chegamos ao nosso segundo exemplo, agora vamos ao nosso terceiro exemplo, a linha C. Temos aqui o x mais 2 menos 2x igualado a 3 mais x menos 1. Isto aqui deve ser igual a isto, ok? Então vamos fazer o mesmo que nós fizemos lá. Os termos com incógnita no primeiro membro, os que não têm incógnita no segundo membro. Vamos a isso. Quais são os termos que têm incógnita? Temos aqui o x, é uma incógnita, só por ele. O menos 2x tem incógnita, esse x. Temos aqui o x, tem incógnita. Só que esse x aqui já está no segundo membro. Temos que puxar ele no primeiro membro. E ao ir para o primeiro membro, ele muda de sinal. Então vou colocar aqui x. Temos aqui menos 2x. Temos aqui o x. Só que esse x aqui é mais x, não é? Então vai para o primeiro membro, fica menos x. Vai ser igual. Aqui temos o menos 1. Este menos 1, que não é uma incógnita. Menos 1. E temos aqui o 3, não vou esquecer aqui do 3. É 3. E vamos buscar esses termos aqui, esse termo aqui que não tem incógnita, que é 2. Vai para lá, fica menos 2, claro. Menos 2. Era mais 2. Vai para o segundo membro, fica menos 2, ok? Então, agora só posso somar. Tá bem? Agora posso somar, ok? Tenho aqui o x. Tenho aqui o x e tenho o menos x. Esses são termos simétricos. Então, posso fechar. Aqui, por exemplo, se ter aqui o menos 2 mais 2. São termos simétricos. Menos 2 mais 2. Eu posso cortar. Porque menos 2 mais 2 dá 0. É o mesmo que aconteceu aqui. X menos x dá 0. Ok? Agora ficou o menos 2x sozinho. Se vocês não querem acreditar, é só fazerem aqui. X menos 2x. Não dá menos x. Então, aqui no x, aqui é x menos 2x, não é? Dá menos x.
Então, menos x e menos x de novo. Dá menos 2x. Que é esse menos 2x que temos aqui. Vai ser igual. Vamos igualar. Ok. Também vamos somar aqui. Menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3 dá 2. Porque é tipo 3 menos 1. Sai daqui. 3 menos 1. 3 menos... Ok. Encontramos o 2, não é? Deu menos 1 mais 3 que deu 2. 2 menos 2 dá 0. 2 menos 2 dá 0. Então, o x... Aqui não queremos o valor do quê? Não queremos o valor do menos 2x. Queremos o valor do x. Vai ser igual a 0 sobre menos 2. Isto vai ser igual a 0. Ok? Isto vai ser igual a 0. Ok? Foi dar igual a 0. Ok? Assim, isto não vos faz acreditar. Vamos lá fazer uma verificação. Aqui no lugar daquilo ali, do x, vamos colocar 0, não é? Aqui vamos colocar 0. Aqui vamos colocar 2 vezes 0 dá 0. Então, 0 mais 2 dá 2, o próprio 2. Então, aqui também vamos colocar o 0. 3 mais 0 dá 3. 3 menos 1 dá 2, que é 2 vai ser igual a 2. Só era uma pequena verificação para vocês acreditar. Aqui 2 dividido por menos 2 dá sempre 0. O 2 dividido por qualquer número dá sempre 0. É tipo multiplicação. 0 ao multiplicar qualquer número sempre dá 0. Tá bem? Vamos aqui ao nosso terceiro exemplo. Nosso terceiro exemplo, temos aqui o 2 vezes 3 mais 2x igual a 0. Isso deve ser nulo, ok? Sendo igual a 0, isso quer dizer que deve ser nulo. É isso aí. Então aqui vamos primeiro resolver o quê? A multiplicação. Temos aqui 2 vezes 3 é igual a 6 mais 2x igual a 0. Então os termos com incógnita no primeiro membro, os que não têm incógnita no segundo membro. Temos aqui o termo com incógnita 2x. 2x igual aos que não têm incógnita. Temos aqui o 6. Então vai para lá, vira menos 6. Não vou colocar aqui x, vai ser igual. Queremos o valor do x, não é? Não vou isolar o x sozinho, vai ser igual a menos 6 sobre este 2 aqui, vai para lá. Estava a multiplicar, vai para lá, está a dividir. Fica sobre 2. Ok? Então x vai ser igual. 6 dividido por 2 dá 3. Como aqui temos o menos mais, dá menos. Tá bem? Já terminamos aqui os nossos 4 exemplos sobre equações lineares. Eu disse, se vocês não entenderam, mandem aí nos comentários. Não entendi, alinha isto, eu volto a explicar. E antes de mais nada, não é preciso até fazerem isso aí, porque eu vou dar um TPC. Caso vocês não conseguirem fazer este TPC, vocês vão dizer aí nos comentários. Nós não conseguimos fazer o TPC. EDM não conseguimos fazer. EDM consegui. EDM consegui. Aos que conseguiram. EDM não consegui. Aos que não conseguiram. Ok? Terminamos a linha A, deu menos 2. A linha B deu 3. Isto para facilitar, para vocês se dizerem que vocês conseguiram. Vão tirar esse 3 aqui, vão guardar aqui nesse lugar de x aqui. Esse 3 também vai guardar nesse lugar de x. E vence, vai de verdade, vai ser nulo. Vai ser igual ao quê? A 0. E aqui mesma coisa, esse menos 2, vão guardar aqui, e vem que se vai dar igual a 0. Ao somar isto tudo. E aqui mesma coisa, e aqui mesma coisa. Aqui já fizemos pelo menos, não é? Então, vou dar um TPC. E tenho aqui o seguinte, TPC. TPC, eu trouxe aqui o TPC, onde tenho a linha A, a linha B, a linha C, a linha D. A linha A onde 2x menos 12. Se isso aqui vem assim, não hesite, iguale a 0, para teres um segundo membro, ok? Vem assim, aqui tem 4 mais x menos 2 vezes 5. Primeiro aqui tens que resolver a multiplicação, não esquece, ok? Nice. Aqui também estão assim os termos com incógnita no primeiro membro, que não tem incógnita no segundo membro. Mesma coisa aqui. Depois é só isso aqui, este TPC aqui eu vou resolver no próximo vídeo sobre equações do segundo grau. Isto na próxima semana, ok? Cada semana vou trazer aqui um vídeo. Por favor, subscrevam-se no canal, deem um like se vocês gostaram do vídeo daqui da aula, por favor. Vamos subir, vamos tentar melhorar este canal, porque é o início, preciso da vossa ajuda para isso,
ok? E antes de mais nada, um coraçãozinho, estudo de matemática, a alegria de querer aprender mais.